Relativamente ao XD e complementando então o treinamento que foi dado no dia de ontem, para podermos então alterar as skins. A skin, temos várias que vão já por padrão pela aplicação. É só ir então em configurações, XD skins e podemos mudar por exemplo para a Deluxe. Eu vou gravar, vou reiniciar a minha aplicação e ela automaticamente vai ficar com o novo aspecto que eu lhe coloquei. Vou aguardar um pouco. Podem ver que o splash screen também já alterou. Está carregando todas as páginas. Vou então realizar o login. E como podem ver, além do splash screen, então toda a interface da minha aplicação mudou. Estamos agora com um roxo, preto e amarelo predominantes e não o azul que estamos habituados, o azul e branco, que é o design padrão que vem na aplicação. Tá? A forma mais fácil de vocês criarem então a vossa skin com os vossos logos, com tudo, o que é que podem fazer? Podem então duplicar uma skin já existente da aplicação. Vamos na página principal. Vamos de seguida à parte das imagens. De seguida, skins. E podem ver que eu já tenho aqui uma com o nome Miguel, que é que eu costumo utilizar para exemplo. Eu vou, por exemplo, na skins e não tem nenhuma Miguel. Isto é um ficheiro zip, tá? Então, como é que podemos fazer? Eu posso deixar aqui Miguel, vou criar uma nova. Posso, por exemplo, duplicar a pasta de Ocean. Imaginemos que eu gosto da skin Ocean que vem pela aplicação para usar como base para a minha skin de empresa e vou colocar personalizada webinar. A partir desse momento eu faria todas as alterações, por exemplo na parte do system, caso seja uma REST, nós podíamos mudar então o splash screen, ele ficar por exemplo desta forma, ele está abrindo a página principal, mas eu já vou passar para o segundo ecrã. Podem verificar então o splash screen na personalizada seria esta a base do mesmo e é assim que eu vou querer, está na base do azul e prata. Como é que eu faço então? Estava tudo ok, tenho todas as minhas personalizações, vou voltar nas skins, faço então o meu ficheiro zip, tá? Vou então zipar a minha pasta, vou apagar a pasta da skin para vos poder mostrar. Então já tenho o Miguel e a personalizada que fizemos agora. Vou então no meu XD, vou clicar no mais, vou pesquisar, vou então na pasta D, XD Software, Imagens, Skins. Podem verificar que tenho aqui então a Miguel e a personalizada. Eu vou adicionar as duas. Adiciono a Miguel, ele vai carregar todos os ficheiros, vou adicionar. De seguida, vou de novo à pasta e vou adicionar a personalizada, que é a que está com a base azul e prata. Ele vai carregar todos os ficheiros, carregou os ficheiros, vou clicar então em adicionar. Abro então a listagem, já tenho aqui, eu no caso não mudei o nome da skin. Eu vou sair da aplicação para vos poder mostrar aqui na parte da personalizada, no skin CFG, da mesma maneira que o XD.
Vou abrir aqui o ficheiro. E ele seria personalizada webinar. Ok. Vou abrir então o XD. Eu ainda não troquei para personalizada, vou trocar de seguida. Faço login. Vou entrar nas skins. Troco para a personalizada webinar. Vou gravar. Para que fique então 100% definido o aspecto que eu escolhi, tem então que reiniciar a aplicação. Vou reiniciar. E ele já me vai abrir com as novas configurações de design. Como podem ver, o azul e o prata. Esta é uma forma fácil de levar então a vossa skin para todos os clientes. Depois dela estar ok, devidamente testada, em que todas as janelas ficam ok, o aspecto visual é este que pretendemos, criamos então o ficheiro zip, levamos para todas as máquinas e fazemos então a respectiva importação. Relativamente a funcionalidades mais avançadas da aplicação, nós temos, por exemplo, então na parte dos atalhos de teclas, atalhos de teclado, tá? Nós podemos adicionar qualquer função da aplicação. Nós temos praticamente 300 funções que podem então ser adicionadas à aplicação, em que podemos colocar um atalho de tecla. Tá? Se eu clicasse em uma, por exemplo, F1, e ali ia ficar OK. Tá? Para complementar isso, temos então a função script, e a função script permite-nos ir mais além na aplicação, que é criarmos então o nosso modo de operar com o XD personalizado que não existe na forma base. Como é que nós podemos fazer isso? Por exemplo, eu quero lançar um backup para que o XD comece a fazer backup na altura que eu pretendo, através de um atalho de tecla, eu posso apontar para script e realizar um script de como começar a executar um backup. Tá? Da mesma forma, eu poderia, no caso de um cliente que utiliza o nome dos seus clientes nas mesas e depois quer limpar para que possa o próximo cliente ficar então com o seu nome na mesa, podemos chamar um script para executar duas funções em um só. Tá? Como podem verificar, no XD apenas é possível executar uma função de cada vez. No caso, através de script, temos a possibilidade de juntar duas funções em apenas um clique. Tá? No caso aqui, a função multipayment, com o limpar o nome da mesa, mas temos também, por exemplo, mudar a série e o documento que estamos a utilizar de forma automática na aplicação. Tá? Isto é o quão mais longe podemos ir com scripts na mesma. A nível funcional, eu destaco então a parte do backup. Eu vou só apanhar aqui a função script, por exemplo, mesmo para o F1. O parâmetro seria a localização do mesmo. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, vou abrir aqui, tá? Vou pegar em um script de backup, vou colocar o mesmo na pasta em baixo. Ok. Ele não quer deixar aqui. Vou pegar esta aqui. Ok. Vou abrir então o meu script de backup.
O que é que o meu script faz? Faz então um backup da aplicação para determinada localização e para combatermos as limitações que hoje existem no programa e quais são elas. Bem, se abrirmos o software, vou cancelar aqui. Se abrirmos o software, a nível de configuração do terminal em si, nós temos um backup automático que podemos colocar a cada 30 dias ou a cada um dia, tá? Realizarmos um backup a cada um dia. Isto o que é que vai acontecer? Vai então, o cliente vai ter a possibilidade, ou o software vai lançar a possibilidade do cliente, de forma automática, realizar um backup por dia, tá? Mas imaginemos que a máquina, no período da tarde, o backup foi feito de manhã, no período da tarde a máquina queima. Então o cliente pode perder todos os dados, caso não tenha um backup, de tudo o que foi após o período do backup. Temos também a possibilidade de realizar o backup diretamente para a Dropbox, ficar em cloud. Porém, da mesma forma, o backup é a cada X dias, tá? Não temos aqui uma periodicidade a nível de horas, a nível de minutos ou de períodos. Então, mais uma vez, ficamos limitados a um backup por dia, mesmo que seja na cloud. Temos na aplicação a possibilidade de lançar um botão com a função, por exemplo, backup. Sempre que eu vier na aplicação clicar aqui, eu posso fazer um backup para a localização pretendida, tá? Mas vai-me obrigar a vir à última página ou à página onde eu coloquei esse botão e lançar o backup em si, tá? Clicar para lançar o backup. Podemos então, de duas formas, dar início a esse backup de forma a agilizar ainda mais o processo do cliente. Então, uma delas será por atalho de tecla. Eu vou criar aqui só uma pasta, exemplo. Vou abrir aqui a pasta, só para tirar a localização da mesma. Tá? E vou deixá-la aberta aqui de lado. Tá? Vou então no meu script e na parte da localização vou colocar que é para a pasta de exemplo e que quero manter o número de 5 cópias apenas neste ficheiro. Porquê que eu escolho que quero 5 cópias neste ficheiro? Caso eu faça vários backups da aplicação, o que é que vai acontecer? Vai começar a gastar recursos da máquina, a gastar cada vez mais memória, em que podemos entupir então a máquina do cliente, mesmo que seja para um pendrive, se estivermos sempre fazendo um backup, vai acabar por encher. Ou seja, o cliente vai necessitar de ter que intervir ou na máquina ou no pendrive para apagar os mais antigos. A nível de script, nós vamos mais além. Ao mantermos apenas 5 cópias, só as 5 mais recentes vão ser salvaguardadas naquela pasta indicada, ou na pasta ou no pendrive. Ou seja, não vamos ter um problema de espaço e não vamos ter problema de periodicidade. Porquê? Porque ao colocarmos então, eu posso colocar aqui webinar backup. Eu poderia colocar então o atalho de tecla, por exemplo o F1, o F2, o F3, seja aquilo que fosse, para executar um backup à medida que eu pretendo. Eu poderia executar um backup diretamente na aplicação e lançar para a pasta de exemplo, que isso era uma forma de eu poder fazer os backups que eu pretendesse sem, sem qualquer tipo de limitação, qualquer tipo de marcação, mas podemos também utilizar uma funcionalidade que está prevista na aplicação. Eu vou, por exemplo, na pasta Tools. Temos então aqui um programa que se chama XDTray. O XDTray, o que é que ele faz? Permite-nos então executar. Vou só abrir aqui o mesmo. Acho que ele me vai abrir na primeira página, no primeiro ecrã, e eu vou ter que passá-lo para a frente. Exatamente.
Ele já abriu aqui. Eu vou passá-lo para a frente. Criar aqui então uma nova captura. Ok. Ele já vai iniciar. Vou colocá-lo mais pequeno. Só para colocar aqui então no canto. Eu penso que já o conseguem ver. Eu mesmo assim eu vou colocá-lo em maior, vou colocá-lo em frente ao XD. Também não vamos utilizar o XD enquanto estivermos neste teste. Vou deixá-lo aqui à frente. Vou só confirmar se já estão a vê-lo. Exatamente, já conseguem ver. Então, a nível do XD Tray, ele permite-nos executar scripts sem qualquer limite. Podemos ter um script a cada 10 segundos, a cada 5 segundos, todos os minutos, todas as horas, sem limite na aplicação. Sendo que vai, claro, consumir alguns recursos da máquina quando ele está em execução. Então, o que é que eu vou fazer? O script, o Webinar Backup, está a apontar para a pasta de exemplo, que está aberta aqui de lado, onde vai então, sem interferir com o modo de operação do nosso cliente, vai estar a fazer backups da aplicação para salvaguardar a mesma. Eu vou então pesquisar, verifico então Webinar Backup. Vou escolher a periodicidade. Eu quero todos os dias, dias selecionados ou em intervalo de tempo. No caso, em intervalo de tempo. E eu poderia colocar aqui a cada 5 segundos, a cada 5 minutos ou a cada 5 horas, uma hora. Tá? Posso escolher. Vou adicionar. O que é que vai acontecer aqui? Neste momento, o XD3 já está apto para executar então o meu backup de 5 em 5 segundos para a pasta exemplo, sendo que vai manter apenas 5 ficheiros naquela pasta, evitando assim qualquer tipo de enchimento ou mesmo de travamento da máquina, porque fica sem espaço. Tá? Temos de ter em atenção que para podermos emitir as notas fiscais dos nossos clientes, temos sempre que ter o espaço para ser criado aquele XML. Tá? Então, temos que ter sempre esse cuidado em ter sempre algum espaço livre na máquina do cliente. Por isso é que podemos apontar para uma pasta de exemplo, tá? Limitando às 5 unidades, 10 unidades de backup, ou quem sabe, diretamente para um pendrive. Tá? Um pendrive, mesmo até um pendrive de 200 megas, certamente consegue albergar 5, 10 backups do cliente sem qualquer tipo de problema. Então, como podem ver, a pasta de exemplo, ali do lado direito, está a ser automaticamente alimentada de 5 em 5 segundos por um backup da aplicação. Obviamente isto não é recomendado. Hum, isto não é recomendado porque vai estar ali com grande recorrência a puxar pela máquina do cliente. E sabemos que nem todos os clientes têm possibilidade de ter uma máquina razoável para poder operar com o software. Então podemos colocar, quem sabe, de 10 em 10 minutos, de 20 em 20 minutos, 30, a realizar o backup. Sendo que ele vai sempre substituir o mais antigo pelo mais recente e não vamos ter qualquer problema de espaço. Tá? Era esta funcionalidade que eu queria mostrar-vos. É muito importante, principalmente esta parte do XD Tray, porque não vai parar o cliente. Tá? Atualmente eu vou parar aqui o XD Tray. Vou tirar aqui o backup, vou sair. Deixa-me só tirar-vos a janela da frente também. Penso que ela já não está visível. Atualmente, e eu vou simular aqui. Fechar aqui a pasta, como podem ver ela deixou de ser alimentada. O XD3 já não está a correr. Se eu for executar um backup, diretamente, por exemplo, para backups, podem verificar que eu faço o backup em si e a máquina fica-me
parada, tá? Não posso continuar a utilizar a aplicação até o backup ser finalizado. Isto é uma limitação, de facto é uma limitação. Ou seja, se o cliente é um cliente que está sempre a trabalhar, que tem sempre movimento na casa, quem sabe um cliente que é 24 horas, tá? Vai sempre ter essa necessidade de nunca ser interrompido por qualquer funcionalidade do software. Desta forma, eliminamos qualquer tipo de paragem do mesmo para ficar a aguardar. Tá? Aqui é uma base de dados relativamente pequena, não tem qualquer problema de espaço, mas se a base de dados continuar a crescer, podemos ter aqui um problema significativo para o cliente, em que ele pode ter que aguardar até o backup ser efetuado. Então, avançar para o próximo assunto. Relativamente ao Dropbox, para quem não conhece, eu não sei se tenho a minha conta aqui diretamente na máquina. A ver se eu tenho aqui. Se eu for então na configuração de terminal, tenho o Dropbox. Ok. Tenho ligação, sim senhor. Eu vou passar para o ecrã principal então. Enquanto eu não der autorização ao XD para utilizar a ligação, ele não vai avançar. Podem verificar aqui. Penso que já está na vossa tela. Podem verificar aqui que ele pergunta se o XD Software pode aceder então à minha pasta da Dropbox. Eu vou então permitir. E a partir do momento em que eu permito, podem verificar a autorização concluída com sucesso. E o meu XD está, neste momento, ligado direto à Dropbox. Se eu realizar o gravar, tá? A partir deste momento, ele vai começar a fazer então os backups diários, ou conforme eu configurar. Aqui no caso está 0, é para ele não estar a carregar agora ficheiros diretamente para o meu Dropbox, mas se eu colocasse 1, podem verificar que ele já despoleta o aviso de que pelo menos uma operação de backup tem que estar definida para o mesmo. Eu não selecionei nenhuma, mas eu posso colocar, por exemplo, backup da base de dados e pede confirmação, que é para ele não começar fazendo sem a minha autorização. Eu realizo gravar e ele já pergunta então, deseja efetuar agora o seu primeiro backup? Eu vou clicar que não, tá? Para não ficarmos aqui aguardando por essa operação. Mas isto é outra funcionalidade que temos a nível de backup, que pode ser bastante interessante para o cliente, pois os seus backups ficam na cloud. Requer sempre alguma gerência, porque certamente vai acabar por encher a conta, não é? Avançando então, quando estamos a falar de clientes que possam vir de softwares concorrenciais, podemos ter a necessidade de passar esses dados para o XD. Como é que podemos fazer? Temos também uma funcionalidade já incluída na aplicação, através de uma função, pode ser aqui na última página, eu vou adicioná-la, que seria a função XLS do XD. Tá? Esta função permite então a importação de dados através de um XLS. Na pasta bin, se eu for procurar por X, podem verificar aqui que já temos aqui vários XLS do XD, separados por data e hora. Porquê? Porque quando eu executo então a minha funcionalidade, vou executar, ele indica-me o ficheiro já existe, pretende substituir. Caso eu pretendesse substituir, o XLS do XD daqui iria ser então substituído. Mas eu não quero, vou deixar o mesmo aqui, porquê? Porque à data vou ficar sempre com todas as alterações que eu fiz no software. Eu vou clicar que não quero substituir e ele automaticamente, se eu já tiver dados no banco de dados, se eu não tiver, vai gerar vazio. Se eu tiver dados no banco de dados, ele vai-me gerar então toda a informação do meu banco, tá? Em XLS. Está a abrir aqui, vou passar para a tela. Gera-me então toda a informação do meu banco de dados em XLS. Podem verificar que aqui estão as famílias. De seguida temos todos os produtos do banco de dados com as suas informações, os respectivos preços e tudo isso, tá?
A parte fiscal, configuração fiscal de todos os produtos e os clientes que eu tenho cadastrados na minha aplicação. Tá? O que é que podemos fazer? Se for para importar diretamente para o XD, o que temos a fazer era, por exemplo, chegar aqui, colocar, copiar então os dados das linhas do XLS que veio do programa concorrencial, tá? Por norma, hoje em dia todos os softwares exportam dados para XLS, tá? Podem verificar que eu estou a adicionar novos dados, poderia ser estes aqui, sendo que a nível do XD, ponto de venda, eu tenho que sempre manter a estrutura do ficheiro. Tá? Eu não posso alterar as suas colunas de lugar nem eliminar colunas. Temos que manter sempre os dados conforme estão no ficheiro. Caso eu pretendesse adicionar mais produtos, eu poderia facilmente, imaginemos que eu estou a copiar dados de outros XLS, eu poderia colocar a informação diretamente em cada coluna respectiva, tá? Vou só manter aqui a sequência dos números. Podem verificar que eu adicionei então aqui todos os dados, em que fui buscar o ID que eu quero no XD, o seu nome, o nome curto e depois todos os respectivos preços, a impressora que ele utiliza, tudo isto. Eu preenchia tudo isto, iria realizar então um guardar e ele guardou-me o último XLS. Podem verificar aqui 16/6. Já guardou. O que é que eu podia fazer? Podia efetuar então a sua importação. Eu faria então a análise do mesmo. Ele faz a análise do ficheiro que eu quero importar. Podem verificar aqui que ele me indica na linha 1 que eu tenho o CNPJ inválido e o celular e também o telefone. Tá? Na linha 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tenho estes dados errados na parte dos clientes e depois na parte dos produtos tenho da 151 a 169 uma descrição inválida. Eu poderia retificar todas estas informações, iria realizar outra vez o analisar e caso estivesse tudo dentro dos conformes, realizava então a importação. Desta forma, os dados ficam automaticamente disponibilizados para mim no XD. Mas temos outra forma de o fazer. Tá? Relativamente à aplicação, quando é então no XD ponto de venda, temos esta limitação de estrutura. Caso pretendêssemos realizar esta importação diretamente pelo retaguarda, não temos esta limitação. Tá? Então, pelo retaguarda, como é que faríamos? Eu abriria o retaguarda, já posso minimizar aqui. Ok, ele até já está aberto aqui. Como é que faríamos então? O retaguarda difere-se então tudo por categorias, nas tabelas temos as entidades, temos os produtos, temos as famílias. Caso eu quisesse adicionar famílias, adicionava famílias diretamente. Caso adicionasse clientes, adicionava clientes diretamente. Mas podemos ir a produtos, tá? Que é mais completo. Relativamente aos produtos, o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui nestes produtos que nós acabamos de criar. Vou, por exemplo, dar-lhe aqui uma linha e vou buscar o cabeçalho só para não me perder. Tá, vou buscar este cabeçalho. Este aqui pode ir embora. Vou criar uma nova página que é para não criar confusão. Tá? Imaginemos que eu estou mesmo a criar uma página de importação para os meus produtos. Relativamente à descrição curta, imaginemos que é a mesma, eu posso apagar, tá? Não tenho linhas de preços diferenciadas, é apenas uma só, linha de preço 1. A família em si, o código, tudo isso eu posso apagar, não tenho código de barras. Eu quero importar para a minha aplicação, então, só tirar aqui.
quero importar para a aplicação apenas, quero tirar isto aqui, o meu código, a minha descrição, preço 1 e a família. Tá. Não sei se ele respeita aqui com os valores. Sim, respeita. Ok? Tenho então os produtos que eu quero adicionar, o preço e a família em si. Basta então selecionar todas as células. Imaginemos que eu estava a ir buscar de outra aplicação. Faço então Ctrl C, vou no software e em todos os quadros de importação, seja de produtos, seja de famílias, seja de clientes, temos então aqui o botão importação rápida. Posso então realizar Ctrl V ou clicar aqui. Ele vai-me buscar os dados que estão neste momento em aguarda processo, não é? Se eu fizer um Ctrl C, ele está a aguardar o Ctrl V. E podem ver, se tivermos então dados da nossa planilha que sejam compatíveis com o nome que estamos pesquisando, ele já vai ficar direto. Caso não tivéssemos, ele ia ficar desta forma, o obrigatório. No caso em obrigatório, que é o que está na grid, temos apenas um, que é a referência do nosso produto, que é o seu código. Tá? No XD, o código do produto é único. De seguida temos descrição, preço 1 e família. Vamos então lá. Referência está, descrição está, descrição curta, imaginemos que é igual à descrição, também está. Família. E de seguida quero colocar o preço 1. Acho que está ok. Para verificar se está ok, faço então aplicar e ver antes. Vou passar para o quadro. Ao ver antes, ele aparece-me então um registro de tudo que eu quero importar, sendo que tenho tenho erros em duas linhas. Vou verificar. Linha 6, a família é obrigatória, tá? E linha 7, a família também é obrigatória, pois a 0 não existe. Eu poderia vir aqui, vou colocar então, por exemplo, a 19 nas duas. Ui. Tá? Faço então copiar de novo. Faço a validação e podem verificar, corrigi o que a aplicação me indicou que estava errado e ele já me valida 19 linhas para importação. Faço aplicar. Aplicado com sucesso. Vou na última página ou no fundo da página e já estão aqui os produtos então que eu realizei agora a importação, tá? Da mesma forma, funciona em clientes. Só passar aqui, ele vai-me carregar então os clientes que temos na aplicação. Podem ver aqui que temos importação rápida e funciona também para conta assinada. Tá? Aqueles clientes que utilizavam a conta assinada em outros softwares, podemos importar desta forma também a conta assinada diretamente para o XD, para que o cliente não perca o controlo ainda das cobranças que tem para fazer nos seus clientes. Tá? Passa toda essa informação sem qualquer tipo de problema. Caso tenham alguma dificuldade neste processo, podem sempre contatar o suporte técnico para que possa ser então auxiliado a sua importação. Relativamente à primeira parte do XD, era isto que eu tinha para vos mostrar, do treinamento nível 2. Caso tenham alguma questão, podem ir deixando as mesmas diretamente no chat online, para que no final possamos então começar a tirar essas dúvidas que vão sendo deixadas ao longo do chat, tá? Só no final é que vamos então retirar as mesmas. Neste momento vamos fazer um intervalo de 10 a 15 minutos e voltamos para a segunda parte. Boa tarde, caros parceiros, mais uma vez. Vamos então voltar
à nossa sessão. Para não ficar muito extenso, então, esta parte, vou mostrar onde é que podem efetuar a criação dos vossos relatórios dinâmicos na aplicação. Então, relativamente aos relatórios dinâmicos, eles têm que ser criados no retaguarda, tá? Vamos em relatórios, relatórios dinâmicos, clicamos em configurar. De verificar que eu já tenho aqui um de exemplo, vou excluir o mesmo para poder criar um de raiz. Tá? Os relatórios dinâmicos servem para que a partir de uma query em específico possa recolher dados diretamente da aplicação. Ou seja, eu quero ver clientes cadastrados. Clientes cadastrados. O que é que eu faço? Eu abro então, vou abrir aqui do meu lado, vou abrir o ADSQL. Tá? Todo mundo já deve conhecer o ADSQL, que é então um dos programas que disponibilizamos para poderem acessar do banco de dados, analisar algum tipo de informação que possa estar no mesmo. Tá? Vou abrir então o programa para o manter aqui do lado para eu poder saber o nome das colunas. Por exemplo, na parte do sistema, vou ver então qual é o banco de dados que está aqui. Interno disco 1, tá? Só para eu verificar qual é o banco de dados que eu vou precisar de mexer. Vou então ao banco de dados interno disco 1. Como eu vou clicar, pretendo os clientes, eu vou na tabela Entities, que é a tabela das entidades no software. Então, se eu quisesse todos e com todas as colunas que já existem, então a nível de banco de dados, o que é que eu podia fazer? Ia direto em Select All from Entities. Tá? Isto vai-me então gerar todos os dados, seja colunas, seja linhas, que existem na tabela Entities. Vou fazer verificar. Automaticamente ele transformou-se. Tá? Temos então todos os dados, todas as colunas que existem na tabela de entidades. Podemos aqui tirar a sua visibilidade de forma manual. Para quem não souber fazer então essa localização, podemos retirar essa visibilidade e quem sabe mudar também aqui o nome que pretendemos para o campo. Tá? Podemos colocar aqui o ID, eu vou só executar para vocês verificarem como é que o relatório fica assim bastante cru, não é? Que só com estas indicações básicas. Podem verificar que ele aparece com o nome das colunas do banco de dados. Aqui é como se estivessem a aceder ao banco de dados, de modo consulta. Tá? Então, ID, que é ID, Entity Type, Name, tá? Está aqui toda essa informação. Caso eu fizesse a alteração diretamente, por exemplo, aqui eu vou tirar o ID e vou colocar no que é ID, vou colocar ID do produto, tá? Como nome. Vou verificar, faço executar. Verifique então que o ID desapareceu e o KID está neste momento com o nome ID de produto. Desta forma, nós podemos criar então as colunas com o nome que pretendemos dar às coisas. Tá? Podemos então começar a personalizar essa informação. Indo mais além, eu quero, não quero que me apareça tudo, mas com tudo aqui eu posso usar como base para poder pesquisar essa informação então. Vou dar aqui uns enters para ali para baixo, vou tirar o all, porque eu não vou querer tudo, tá? Vou querer então k id has id produto. Coloco entre aspas, vírgula. De seguida vou querer name as nome. IT de produto não, porque IT de produto foi um mau exemplo que isto é de clientes. Vai ficar assim.
só ID, nome. Depois do nome vou querer, por exemplo, a cidade, caso exista. As cidade. E quem sabe, então, o VAT as CPF barra CNPJ, tá? No último não coloco uma vírgula, tá? Isto tem a ver com algumas noções a nível de SQL. Podem verificar, tem aqui a minha query executada. Vou verificar, tudo se transformou e então, desta forma, eu fico com ID, nome, cidade e CNPJ apenas permitido, já com o nome que eu decido dar ao campo. Vou executar. Verificam então que tenho ID, nome, a cidade e o CPF ou CNPJ. E dá-me apenas esta informação no relatório. Se eu fizer uma impressão rápida, ele vai então ficar com esta informação desta forma. Vou passar para aqui. O nosso relatório clientes cadastrados tem então esta informação. E desta forma temos o que pretendemos, no caso, buscar do banco de dados. Quem fala de clientes, fala também de produtos, items. Eu posso realizar um verificar e ele vai dar erro, certamente, porque os campos não existem. Tá? Ocorreu um erro ao executar a query. Eu vou então à tabela items. E na tabela items, caso eu pretendesse fazer o mesmo, eu apago tudo aqui, faço um all e faço verificar. E automaticamente todos os campos de items ficam disponibilizados para mim. E desta forma eu posso ir um a um, verificando a informação que eu quero. Por exemplo, o KID as ID. De seguida, o description as descrição ou nome do produto, nome do produto, caso ele tenha código de barras, barcode as código de barras, caso tenha, caso não tenha vai ficar anulo. E de seguida eu poderia, quem sabe, esta é a parte fiscal. Não, acho que está tudo. Pode ser desta forma. Faço então verificar. Automaticamente ele já me atualizou. Faço então o executar. E desta forma, ID, nome do produto e código de barras, e ele gera-me então os dados. A mesma questão com as vendas. Tem parceiro que me pede como é que eu posso verificar nas vendas dos produtos qual é a configuração fiscal dos mesmos ou de algum produto, qual é a sua configuração fiscal. Era apenas realizar um inner join. Tá? Eu vou ver se encontro aqui um inner join de duas tabelas, exatamente. Vou só passar para aqui. Quando eu quiser fazer um inner join em duas tabelas, o que é que eu faço? Vou no Google, tá? E posso ir buscar diretamente a informação. Então, o inner join, que é a ligação de duas tabelas em si, mostra-me então select column names, select, por exemplo, documents bodies, que é onde está o corpo dos documentos, from, select all from documents bodies, inner join, por exemplo, na items, tabela 1, documents bodies, documents
tabela 1 seria a Documents Bodies, eu poderia colocar aqui Documents Bodies e eu vou já ver qual é, que é o item KID, é igual à tabela 2, Items, KID. Explicando isto de uma forma muito resumida, no caso aqui era tudo, mas eu quero então da Document Bodies, que é o corpo dos documentos, todos os documentos que foram emitidos na aplicação. Quero ir buscar, juntamente com a Items, que é a tabela dos produtos, buscar todas as referências ao ID. Ou seja, eu vou executar este relatório e ele vai mostrar todos os dados de corpo de documentos emitidos na aplicação e em frente os dados do produto que foi utilizado, tá? Isto fica extremamente extenso, porquê? Porque todas aquelas colunas que existem em apenas uma tabela do banco de dados, neste momento temos duas tabelas disponibilizadas para nós, para podermos buscar toda a informação que pretendemos. Tá? No caso, começa pelo produto, pelo documento, a série que foi utilizada, a mesa em si, que foi a mesa 2, tá? Então, eu posso chegar aqui, tiro o all. De seguida eu quero documents bodies ponto, vou aumentar aqui para ver o nome das colunas que eu quero, sales zone area object id, tá? As mesa. Depois, eu costumo colocar sempre o documents bodies ponto. Quando existe um inner join, eu costumo fazer esta estrutura para quê? Para não nos perdermos. Ou seja, aquilo que eu quero da document bodies, tá? Aquilo que eu quero do corpo dos documentos emitidos na aplicação, eu vou colocar como document bodies ponto. Tá? E desta forma, eu vou saber exatamente aquilo que eu estou a buscar daquela tabela. Aquilo que eu quero da items, eu faço exatamente da mesma forma. Faço items, ponto. E eu podia querer o KID, tá? As ID do produto. Na Documents Bodies posso querer a mesa, posso querer o número do documento. Tá? Aqui. Depois o ID do produto lançado. Eu posso querer de novo da Document Bodies o valor do mesmo. Ponto. Cadê? Quantidade. Posso querer quantidade, quantity, as QNT. E para finalizar, o total. Não, o total seria o total. Verificar se isto dá tudo ok. Dá tudo ok. Então, todos estes campos são então peço desculpa, da tabela Documents Bodies, exceto o ID do produto, porque o ID do produto vem da Items. Podem ver aqui a quantidade está 6 para um total de 41.40. E está completamente desformatado. Tá? Completamente desformatado, o que é que temos que fazer? Temos que ajustar então aqui os valores. Como é que podemos fazer? Quantidade e total. Eu vou isolar os mesmos. Quantidade. A quantidade eu faço então um round. Tá? Um round ele arredonda para inteiros, não tenho produtos do tipo quilo, do tipo peso, não preciso ter casas decimais, mas o valor em si, o valor pago, eu posso criar aqui um round, no final da variável faço então vírgula 2 para duas casas decimais. Faço de novo um verificar, verifico que está tudo correto, vou executar de novo. Como podem verificar, tenho então a quantidade já
a número inteiro e o total a duas casas decimais. Ou seja, desta forma, eu começo a trabalhar toda a informação que eu pretendo do meu relatório. Tá? Quem faz, isto são campos bastante básicos, é apenas ir buscar alguns campos básicos relativamente à aplicação. Mas é com isto que se começa a treinar e podemos também ir buscar e fazer cálculos de datas, data inicial, data final, calcular tempos de permanência. Tá? Tudo isto não cai do céu, no caso. Existem variáveis para criar então este comportamento. Por exemplo, o round, aqui para arredondar, tá? É fácil de encontrarmos. Nós podemos ir buscar uma biblioteca de MySQL diretamente no Google, funções, as funções mais úteis a nível de MySQL, fazer aqueles pequenos cursos a nível do YouTube, tá? E dessa forma vamos ter todo este conteúdo rico para podermos trabalhar e retirar então e criar os relatórios para os nossos clientes dentro da aplicação. Depois podemos criar filtros de datas, podemos criar filtros de mesas, filtros de clientes, várias informações que neste momento não dá mais tempo para estarmos a desenvolver, hum, mas é mesmo isso. Podemos trabalhar sem limites toda a informação do banco de dados. Basta criarmos então uma query para o efeito. Podem ver que aqui com uma query eu consigo logo o relatório com os dados que eu pretendo. Tá? A mesma questão pode ser para cálculos. Podemos multiplicar campos do banco de dados, podemos subtrair campos do banco de dados para atingir um determinado valor que pretendemos, por exemplo, um lucro, um valor de custo real, tudo isso, tá? Então, ah, embora esses relatórios já existam na aplicação, nós podemos reformatá-los, recriá-los para que possam ficar no aspecto que o cliente pretende, tá? Sobre a aplicação, era mesmo isto que eu tinha para vos mostrar. Quero recordar então que isto dos relatórios dinâmicos é muito importante porque, por exemplo, hum, podemos ver aqui, eu posso-vos mostrar, a nível de relatórios, temos imensos relatórios na aplicação, que podem depois ser adicionados, por exemplo, ao nosso produto XD Cloud, que está na cloud, né? Pode aceder diretamente na app ou no browser para verificar o faturamento das suas lojas. Tá? E isto vai criar imensa poluição visual. Os clientes às vezes querem algo muito simples. Então, com estes relatórios dinâmicos, nós podemos criar só aqueles relatórios específicos com a informação específica que o cliente quer ver rapidamente na sua app no celular, tá? Sem precisar de estar ali a navegar para o lado, para um outro, para poder então encontrar os campos que ele pretende. Recordando que mesmo sem reiniciar a aplicação ou sem qualquer tipo de procedimento, os relatórios ficam logo disponíveis no ponto de venda, tá? Se estivermos no escritório a cadastrar relatórios dinâmicos na aplicação, caso eu faça gravar como fiz, o relatório dinâmico fica logo disponível no ponto de venda da mesma forma. Tá? E da mesma forma que podemos editar as suas posições no retaguarda, podemos fazê-lo também aqui. Eu posso mover, quero o ID de produto no primeiro, o total para o final, quantidade, tudo isso, faço gravar, tá? E a informação vai ficar conforme eu coloquei. Ou seja, eu posso expandir aqui para ficar mais visível. Vocês não têm que se preocupar que o cliente vai necessitar de ver no retaguarda toda aquela informação. Não. O retaguarda serve então para criarmos toda esta personalização base, tá? Mas disponibilizamos diretamente para o XD ponto de venda. Ou seja, o cliente pode verificar um lucro, pode verificar um produto em si, os dados que ele pretende diretamente pelo XD, sem precisar de sequer de abrir o retaguarda. Ou então, caso ele utilize o XD Cloud, pode acessar no seu celular, vai diretamente na sua dashboard criada pelo parceiro, no caso vocês, com aqueles relatórios que ele pretende e pode aceder estando no Brasil, estando na loja, estando na Europa, estando onde tiver, tá? Porque esse produto é na cloud, ele pode aceder de qualquer lado do mundo sem qualquer tipo de limitação. Sobre a aplicação era isto que eu tinha para vos mostrar. Não sei se deixaram alguma questão diretamente no chat online. Vou agora consultar o chat online para ver se temos alguma questão. Se não tiver, daremos então o webinar como terminado. Vou abrir aqui o chat online.
verificar aqui, tem alguns parceiros digitando, vou aguardar mais um pouco. Ok. Que ainda está digitando. Personalizações, podem pedir ajuda diretamente no chat, no WhatsApp de suporte técnico da XD. Tá? Relativamente a personalizações, problemas do software, não será por aqui pelo webinar. Verificar aqui. Miguel, pode-me mostrar quais as tabelas eu posso usar em algum exemplo para criar um relatório que me mostre os eventos no caixa por funcionário? Ok, vou só abrir então aqui uma tabela de caixa. As tabelas de caixa são as tabelas CX, tá? Pode ser nas tabelas CX no seu banco de dados. Eu não tenho aqui movimentos, vou gerar aqui alguns, só um pouquinho. Caixa, abertura, 100, observação, entrada, dinheiro pessoal, por exemplo. Confirmo. Não quero abertura, quero mais uma entrada. Mais uma entrada de 100. Valor deixado por supervisor. Tá? Uma saída de R$10. Pagamento funcionário limpeza. Tá, isto está com o 4. Vou mudar. Será que eu tenho mais algum? Tenho. Ele não tem acesso. Ok, vou na página 1. Criar aqui a função caixa. Rapidamente. Sei que sou ser um pouquinho rápido, mas tá. Funcionário. Tá. Vou fazer uma saída de R$15. Comissões final de semana autorizado por Rodrigo, por exemplo. Confirmar. E vou fazer uma sangria de R$50. Tá, vou atualizar aqui. Só para ver se já tenho dados. Exatamente. Já tenho aqui dados. Ok. Movimentos de caixa. Vou fechar este relatório dinâmico, vou deixá-lo aqui, vou criar um novo. Se tiver algum problema com o som ou com a imagem, por favor me avisem. Movimentos de caixa. Movimentos. Caixa. Tá. Faço um select all from cxmov. Tá? E a partir desse momento tem todos os campos da tabela em si. O que é que nós vamos tirar daqui? Vamos tirar um move terminal, move. Ok. Tá. Quero cx move terminal as terminal. Para sabermos então em que terminal é que foi lançado aquele movimento de caixa, por exemplo. cx move date as
data, cx move time as hora, tá? Cx move user as funcionário, cx move type id as... Isto já existe, não é? Mas isto seria para criarmos o nosso próprio, para podermos mexer nessa informação. Move type id as tipo de movimento, cx move obs as observação e por fim cx move value as valor. Vou realizar o verificar. Podem ver agora, já temos essa informação, tudo o que foi feito no caixa, tá? Imaginemos que eu quero separar por funcionário a nível de relatório. Eu posso chegar aqui, salto com o funcionário para cima e ele separa-me os movimentos, funcionário 4 e funcionário 7. Mas isto pode não ser prático para o nosso cliente, tá? Ou o cliente pode usar só o XD ponto de venda, que eu posso ir lá. Tenho que trocar para o gerente, posso ir lá. Relatórios dinâmicos. Oh, eu não guardei. Só um pouquinho. Já está tudo ok com o relatório. Vou fazer então guardar. Está guardado. Agora sim. Movimentos de caixa. Podem verificar então que temos os movimentos de caixa, que é o que estamos criando no retaguarda. Tá? Podem ver ali que o data sai um pouquinho desconfigurado, mas depois podemos localizar só a data para ele não aparecer com outro tipo de dados ali. Tá? Então, o que é que vamos fazer aqui? Eu quero, por exemplo, identificar o funcionário em si. Eu faço por funcionário e por forma de pagamento. Ok. Tenho que fazer. Posso fazer só pelo move type. Ok. Passo então aqui para cima. Na linha de baixo, inner join. Cx move type on cx move ponto. Agora cx move seria cx move type id igual cx move type ponto aqui. Penso que é isto. cx move type. Os campos são iguais. Ok, exatamente. Fone cx move, que é o que eu devia ter feito há pouco. Que é poder separar então informação.
tirar. CXMOV. Inner CXMOV type. Aqui. Users on. Fazer de outra forma, porque nem sempre tá. CX CXMOV. Nossa senhora. CXMOV type. Ok, essa agora não existe, porque eu não estou a fazer inner join lá. Ok. Ok. E agora posso colocar aqui user. Trocar aqui. Users ponto as funcionário. Aqui posso colocar ID. Cadê o erro? Ok, users.name. Exatamente, falta aqui vírgula. Ok. Como podem verificar aqui, já consegui ir buscar o nome do funcionário. Posso ocultar diretamente o ID do funcionário aqui. Tá? E de seguida, where users.name igual arroba p underline funcionário. Verificar. Aqui será texto. Eu posso mudar aqui para funcionário. Vou verificar. Deu tudo certo. Faço executar. Eu poderia digitar aqui qualquer dado e faço executar. Obviamente não tenho um funcionário com este nome. O que é que eu faço de seguida? Eu vou em entidade e vou colocar que é um usuário. Eu penso que é o usuário na aplicação. Coloco o usuário. Quero ver apenas o gerente. Não, que ele vai buscar o ID. Ele vai me buscar o ID. Por isso eu posso colocar CXMOV type ID.
ver se já consigo desta forma. Tá. Funcionário. Digito o gerente, faço executar. Não, ele está-me a buscar ainda o 4. É o usuário. CXMOV Type ID. Nossa senhora. CXMOV user. Tá. Executar. Ok, agora sim. Nossa. Está então todos os movimentos que foram lançados pelo gerente. Obviamente temos aqui os tipos de movimento 1, 2 e 3 que não estão catalogados, mas isso também podemos depois criar a condição when tipo de movimento igual a 1, then aparecer entrada, when tipo de movimento igual a 2, aparecer o nome saída, por exemplo. Tá? Podemos criar esses vários parâmetros de visualização no próprio relatório. Da mesma forma, como eu falei, automaticamente sem precisarmos de fazer nada, eu não gravei. Vou gravar aqui. Certo. Relatórios dinâmicos, movimentos de caixa. Ele pergunta-me logo qual é o funcionário. Eu posso digitar que é o funcionário gerente. Faço OK e aparece-me só os dados para o gerente. Da mesma forma, posso tirar a data, porque a data em si não faz muito sentido e pode ficar. Tá? Tirei a data. Podem ver aqui que já tem então o relatório no meu XD. Da mesma forma, eu posso clicar aqui Date e eu penso que se eu fizer isto aqui, ele já me vai buscar a data efetiva. Exatamente, a data já vem devidamente configurada. Tá? Posso gravar. Sim. Vou no XD. Isto é apenas para ficarmos também com a aplicação um pouco mais, com um melhor aspecto visual. Eu penso que ele corrige. Será que ele corrigiu por aqui também? Não, eu tirei. Não, ele ainda não corrigiu, ainda não aceitou aqui. Ok. Mas da mesma forma que eu adiciono o filtro por funcionário, eu posso adicionar o filtro pelo tipo de movimento, 1, 2, 3, 4, 5, ou por data, tá? Em que eu vou buscar a data em si, and, por exemplo, between, arroba p underline data inicial, and arroba p underline data final. Penso que é assim. Sim. Aqui o P para criar o parâmetro, verificar, ele já cria. E eu posso criar data inicial e data final. Isto é o que já acontece em outros relatórios, sendo que não posso deixar como texto, tenho como colocar como data, tá? Para quê? Para que ao executar o nosso relatório, ele possa me perguntar diretamente qual é
a data inicial e a data final. Isto caso estivéssemos a verificar os movimentos de caixa de uma base de dados já com vários movimentos, podemos também ter esta informação. Mas depois podemos continuar a criar outro tipo de parâmetros. Não só parâmetros diretos aqui, tá? Mas também and, por exemplo, pode ser o cxmovtype ID, tá? Que é o tipo de movimento, igual arroba p underline movimento. Faço verificar. Ele criou. Aqui seria o tipo de movimento. Será então o número. E eu posso ir na roda dentada. Automaticamente na roda dentada eu posso clicar aqui que é uma lista de valores disponíveis. Tá? Valor 1, entrada. Saída seria o valor 2 do movimento. Sangria seria o valor 3, por exemplo. Fechamento, valor 4. Vou verificar. Deu tudo certo. Faço executar. E a partir deste momento já tenho no meu relatório a possibilidade de indicar o funcionário, data inicial e data final do mesmo, e depois o movimento em si. Eu posso escolher pelo nome que eu pretendo, mas ele vai me dar o ID em si, o número. Ou seja, ver se eu consigo, que ele é obrigatório. Não é necessário, não vou estar aqui a gerar. Tá, vou gravar só esta informação. Para vos mostrar os tipos, então, posso ir no cxmovtype. Podem verificar ali na tabela cxmovtype, temos 1 abertura, 2 entrada, 6 fecho, 3 saída, 4 sangria e o 5 é vendas, tá? Que é os valores no caixa relativamente a vendas. Da mesma forma, abro no XD e temos todos os parâmetros. O funcionário, data inicial, data final e o tipo de movimento com a descrição que nós lhes demos, tá? Obviamente que este tipo de descrição e valores disponíveis podem ser criados sempre que vocês quiserem. A única questão é que imaginemos que depois era criado um novo movimento de caixa no XD, vocês tinham que adicionar aqui manualmente. Enquanto que se for por aqui por query direto, ele vai buscar diretamente ao banco de dados o que é que lá existe. Caso não, colocamos ali. Bem como ao funcionário. O funcionário, vocês podem verificar aqui que ele vai buscar diretamente à ficha dos funcionários, porque a query está assim, para ir fazer um dinner zone aos funcionários, mas nós não precisamos ir à ficha dos funcionários, podemos ir ao funcionário em si e cadastrar também diretamente aqui, que seria uma lista de valores e que o funcionário 1 seria o Manuel, o funcionário 2 a Maria, o funcionário 3 o Rodrigo, tá? Podemos colocar manualmente toda essa informação. Acaba por ser mais fácil, mas depois acaba por ser mais trabalhoso, porque se entrarem novos funcionários, vão ter que mudar diretamente no relatório do cliente. Tá? Para salvaguardarem o vosso relatório e levarem para todos os clientes, têm a possibilidade de exportar o mesmo ou importar já existentes lá na máquina, tá? Vocês exportam para uma pendrive, para a área de trabalho como vocês pretenderem, tá? E depois na máquina do cliente fazem importar e ele fica automaticamente disponível para poderem utilizar, tá bom? Penso que consegui responder à sua questão. Sei que é um pouquinho difícil, mas também fazer relatórios dinâmicos assim numa live não é algo que eu gosto muito, porque pronto, temos sempre que alinhar algum ponto, alguma tabela no banco de dados, às vezes algum erro ortográfico já chega para não conseguirmos identificar os dados que lá estão. Miguel, existe. Há como configurar os botões de categorias de uma só vez, ao invés de entrar um a um, fonte, cor, alinhamento. Sim, no treinamento do dia de ontem, qualquer treinamento nível 1 do XD, eu explico quando vão diretamente na categoria, tá? Que é a família em si, vocês fizerem duplo clique numa família em si, vocês têm botão da família, botão do produto, complementos. Botão de família, não a família pastelzinho,
vou trocá-la para verde e todos os botões dos produtos vão ser amarelos, tá? Então, a família é verde, os botões dos produtos são amarelos. Vou gravar. Pastelzinho já está verde, clico lá e estão todos amarelos, enquanto que os outros estão com a definição padrão, tá? Esta configuração é alterada automaticamente. Obviamente que esta alteração é feita diretamente nas páginas que são personalizadas do XD, ou seja, naquelas páginas, a página 1, página 2, página 1000, tá? Que são páginas que vocês criam manualmente, esta página é manual, não têm como fazer isso de forma automática, tá? Tem que vir aqui e alterar, porque isto é uma página manual. Páginas dinâmicas temos a 1008, em que se atualiza automaticamente à medida que vamos adicionando produtos no banco de dados e configurações visuais, tá? É por aí que vai conseguir fazer. Tem parceiros que utilizam muito esta página dinâmica. Há clientes que estejam sempre a trocar produtos, a criar novos produtos, inativar às vezes alguns produtos que saem de mercado. Então é um cliente que tem vários fluxos a nível de caixa, também tem de tipo de produtos e assim. O ideal é usar esta página dinâmica. Podem passar tudo isto para lá, tá? Na página 1008, vocês fazem a criação e edição de botões exatamente igual, tá? Só têm que se lembrar de uma coisa: os botões manuais que estão aqui no fundo vão ficar disponíveis em todas as páginas 1008, tá? Então pronto, também podem mudar independentemente da página que mudarem. Posso criar aqui um e até eu posso deixar aqui a meio mesmo para ele estorvar no meu operacional. Eu posso mudar para qualquer página que os produtos vão dar a volta a ele caso seja necessário, mas ele fica sempre ali, tá? Então é importante salientar que também acaba por ser mais prático, porque em qualquer página que o cliente esteja, pode aceder aos seus controles centrais para fechamento de conta, alteração de preços, descontos, tudo isso, tá bom? Então por aí, para clientes com algum movimento, o indicado é por aqui. Verifico que não tenho mais nenhuma questão. Também já estamos chegando ao fim do nosso tempo do webinar. Vamos dar o mesmo como terminado. Tá? Quero agradecer desde já a todos mais uma vez a presença, de estarem em mais um webinar XD e disponibilizarem este tempo para aprendizado. Temos vários webinars marcados para o resto da semana. Vamos ter ainda mais, tá? Vai ser lançado ainda a marcação de mais webinars. Podem verificar sempre através da comunidade XD, mas nós também anunciamos a criação dos mesmos na parte da comunidade. Qualquer dúvida, contatem sempre a colega Marília Bandeira ou diretamente o suporte técnico. Um resto de bom dia para todos e obrigado.